Beleza, voltamos aí, vamos lá. Vamos ver se agora a gente consegue botar a Melissa com a gente nessa live aí. Vamos entrando, sejam todos extremamente bem-vindos novamente. São coisas da internet, né? Vamos ver se agora a gente consegue tocar para frente dessa forma aí. Melissa, você me pede, por favor, a solicitação que a gente toca para frente, ok? Ah, agora foi. Ei, Instagram, entregou Peleja. Instagram. É assim mesmo, filho. É porque esse horário é um horário nobre, entendeu? Estamos nós aqui, o William Bonner na Globo, uma galera pesada falando, Exatamente. a internet fica meio abalada com tanto peso que a gente tem, né? É isso Tudo aí. bem, Melissa? Seja Tudo bem. extremamente bem-vinda. É um prazer te Obrigada. receber aqui no meu canal, né? Um canal que a gente leva informação para a galera aí. E foi muito bom que você aceitou esse convite aí. A gente já vinha conversando há um tempo, né? Sobre como a gente poderia manejar de fazer uma live em que a gente conseguisse falar mais ou menos, mesmo que de forma diferente, né? Uma língua em comum, né? Com certeza. Então, todos aqui já me conhecem, mas para quem não me conhece, talvez sejam seus seguidores. Meu nome é Bruno Teixeira, tá? Eu sou fisioterapeuta, estou no meu último ano de formação em osteopatia, né? E sou agora praticamente docente do curso MPO5, que é um curso de posturologia, né? Já estou há muito tempo nessa área, trabalho com a questão oculomotora no meu dia a dia clínico já tem algum tempo, tá? Nesse tipo de manejo, com raciocínio claro, fisioterapêutico, posturológico e osteopático associado a isso, e também agora docente nessa área aí já entrando já com mais veemência ainda, não só na parte teórica, porque não adianta a gente só defender a teoria se a prática também não condizer com o que a gente faz, né? Então, para quem não te conhece, essa é a doutora Melissa, ela é médica, oftalmologista, trabalha com neurovisão e vou deixar que você se apresente aí para todo mundo aí. Fique à vontade. Primeiro eu quero agradecer, Bruno, e foi muito legal te conhecer, né? Eu te conheci porque uma cunhada minha me mostrou o seu perfil, acompanhando você. Ela falou: Nossa, Melissa, eu acho que ele faz muita coisa que você vai gostar, né? Aí eu comecei a acompanhar e realmente eu fiquei assim encantada. Falei: Gente, ele trabalha muito parecido e o nosso trabalho pode se somar, né? E aí eu fiz o contato com você para gente começamos a conversar, né? E aí a Isso aí. gente veio a ideia da live porque esse trabalho realmente ele é muito complementar, né? Essa área na oftalmologia da neurovisão é uma área muito nova, né? Eu sou médica formada aqui em Juiz de Fora, fiz a residência em oftalmo, uma subespecialidade em oculoplástica e depois, por uma questão da vida mesmo, né? O meu menino, ele sempre queixava da visão ruim, ele não tinha tolerância nenhuma à luz, né? Quantos anos E ele tinha quando ele começou, quando você ele percebeu a tinha, queixa dele? ele tinha uns 6 anos. E ele tinha enxaqueca de ir pro hospital assim pequenininho, sabe? De passar Hum, mal, bem dores legal. muito fortes. Uhum. E aí ele falava que não enxergava bem e eu comecei a pesquisar. Pesquisei, não tinha nada, não tinha grau nenhum. Levei para uns colegas pesquisarem, porque eu falei, às vezes eu que não estou achando, né? Mãe cuidando de filho. Pedi para um colega olhar, vários até, não tinha nada. E aí fui aprofundando, aprofundando e cheguei na neurovisão. Porque na Uhum. oftalmologia convencional, a gente acha que visão é imagem e visão é informação, É né? codificação central, né? Exatamente. Isso é muito legal. Você falou duas palavras aí, para quem não está ainda muito inteirado, eu acho que é legal você explicar. Primeiro, né? A questão neurovisual, tá, gente? A gente vai falar um pouco sobre essa questão neurovisual, porque o legal da gente chegar ao ponto de falar assim, a gente pode falar a mesma língua, né? Apesar da gente manejar pacientes em comum, né? No sentido não de estar na mesma cidade, eu estou em Teresópolis, Rio de Janeiro, ela está em Juiz de Fora, mas a gente maneja mais ou menos com o mesmo raciocínio. Eu, com as vias com as quais eu posso facilitar,
em trabalhar, e ela, claro, com as vias, né? Então, basicamente, nós, fisioterapeutas, osteopatas, né, que trabalhamos com a questão oculomotora, a gente tem uma via anatomicamente que a gente consegue acessar, né, que é a via pré-quiasmática, né? A via pós-quiasmática, o médico é quem consegue manejar isso com muita eficiência, porque ele tem coisas no seu dia a dia clínico que ele pode usar para potencializar isso. Então, uma questão é a neurovisão e a outra questão é a oculoplástica. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma, porque uma coisa leva a outra e essa plasticidade ocular é o que nos dá, principalmente no que você faz no teu dia a dia clínico, um resultado bastante eficiente no manejo, né? E aí depois a gente vai partindo, principalmente pela essa questão do teu filho, eu vou te fazer umas perguntas, porque é um público que vai ao meu consultório pela queixa sintomática, né? Uhum. E a gente puxa entrada ocular. Como a gente pode manejar? E aí ainda tenho essa dificuldade aqui onde eu estou, né? Justamente de terem médicos oftalmologistas que olhem com esse olhar o manejo do Uhum. paciente óculomotor, né? Então eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é neurovisão e o que é a oculoplástica. Uhum. É, habitualmente, nós estudamos duas vias, né? Uma recente, atual, cortical, que é divisão de cores, que é a via espinocelular ou parvocelular. Essa via é que a gente estuda da retina ao córtex. Essa via, ela compõe 90% do estímulo visual. Mas existe uma outra via, que é a visão não visual. Porque ela não te dá visão nítida, mas ela te indica movimento, ela é ligada ao ritmo circadiano, ela é ligada aos bastonetes, ela é chamada magnocelular e ela é bem primitiva. Ela está Uhum. presente desde os répteis. É do Por isso, paleocórtex, né? E não do e neocórtex. exatamente, paleocórtex, também chamado magnocelular. Uhum. Quando a gente estuda essa via, a gente estuda um processo de neuroplasticidade e neuromodulação, né? Você Perfeito. deve ter vários pacientes que às vezes sofreram um AVC e Uhum. que o estímulo correto da função faz com que aquela área cerebral ela possa ser remodelada, Sim. É a né? plasticidade neural, né? Isso, exatamente. É o que a gente Então, busca muitas vezes, né? é o que eu busco também, né? Perfeito. Eu busco isso através de um processo de reorganização desse processamento da visão, que é o caminho que a visão faz dentro do cérebro. Até essa. Desculpa, pode falar. Não, é quando o oftalmologista tradicional faz o exame, ele utiliza a via primária, a Uhum, via mais nova. uhum, Eu quero tratar a via pouco estudada, a uhum. magnocelular, sabe? Então é por isso que a gente explica várias pessoas que têm problemas ligados a essa disfunção, têm problemas com o sono também, porque antigamente existiam dois fotorreceptores, os cones e E os bastonetes. bastonetes. Hoje em dia se descobriu um terceiro fotorreceptor que se chama Uhum, fotorreceptor intrínseco, onde ele é ligado totalmente, ele é misturado aos bastonetes, tá? E ele é ligado ao ritmo circadiano. Então, é um conjunto de coisas que se integram, que se associam, que se retroalimentam, né? Onde eu preciso dar um caminho harmonioso para isso, para que quando a função é solicitada, não são todas as áreas do cérebro que ficam ativadas, mas apenas aquela que eu quero, para que não haja uma sobrecarga sensorial. Então, a princípio, a gente fala nessa plasticidade e a neurovisão é um termo novo devido ao fato de o olho e o cérebro terem a mesma origem embrionária. Então, os estudos novos têm mostrado que muitas formas de tratar o cérebro vão ser a partir dos olhos,
né? sem dúvidas. Você pode falar um pouquinho disso aí agora, porque você trata Não, bastante. perfeito. É muito legal isso, porque assim, eu dou aula, né? O Gustavo está aqui comigo, a gente dá aula numa pós-graduação e a gente leva uns temas meio disruptivos, assim, pra galera. Eu costumo chamar de pensando fora da caixa, né? Então, quando eu entro especificamente na entrada ocular, porque ainda é uma coisa muito nova para muita gente, né? Principalmente o fisioterapeuta não está acostumado a olhar isso, então isso passa batido no dia a dia sem ele perceber que aquilo ali está presente, né? Agora as pessoas vêm falando um pouco mais disso, a gente tem muitos estudos aos quais estão saindo, tanto na área da oftalmologia quanto na área especificamente em relação à relação de convergência e postura. Hoje tem-se estudos da relação de convergência com a articulação temporomandibular, a Uhum. gente já tem até alguns estudos bons, e eu fui anotando em livros de neurociência, de alguns artigos que eu pego, alguns dados aqui, então que a gente vai falar que bate muito com isso aí que você falou. Ó. Todos os lobos do córtex estão implicados diretamente ou indiretamente na percepção visual. Então, olha só, né? Ao menos 350 vias corticais estão relacionadas à visão. Tá? E visão é uma coisa, gente. Oculomotricidade é outra, e elas andam juntas, a gente não pode. Por isso que a neurovisão é extremamente importante. Por quê? Porque ela é a interpretação desse sinal aferente. Como Uhum. essa informação, tanto autonômica quanto somática voluntária, vai acontecer, é onde a gente precisa estar mais atento, é onde a Melissa vai falar como ela age, e é onde eu vou falar como eu ajo, tanto de forma avaliativa, quanto de forma direta no tratamento, tá? Das 35 áreas do cérebro, total ou parcialmente envolvidas, estão envolvidas no processamento da informação visual, que na informação aferente. Aí eu sempre faço aquela pergunta, né, pessoal? Quantos nervos cranianos têm relação com os olhos, né? Aí todo mundo pensa, não, óptico, oculomotor, troclear, abducente, bem, 4, né? Se a gente for pensar, nós temos 8 nervos cranianos envolvidos direta ou indiretamente com os olhos, com todas as funções associadas aos olhos, né? E isso é muito legal. Então, 2/3 dos nervos aferentes de entradas que vão ao cérebro, do cérebro, eles provêm dos olhos. E disso, dos 3 milhões de nervos envolvidos no contexto de conexão cerebral, 2 milhões têm relação direta com os olhos. Então, a gente não pode ignorar isso nas mais variadas clínicas diárias que a gente tem, né? Então, associado a isso, eu já vou começar te fazendo uma pergunta. Se eu não Como souber, você depois eu respondo, tá? como você não vai saber? Você vai saber disso fácil. Sei Qual é a lá. relação da neurovisão para você no dia a dia? Porque você também testa, né? Você também avalia a oculomotricidade, né? Como Uhum. você casa uma coisa com a outra? Qual é a relação da neurovisão com a oculomotricidade? Então, na prática, os pacientes me chegam muitas vezes queixando, pais que chegam e falam assim: meu filho tem 11 anos e não consegue ler, né? Ou uma questão, uma queixa de cefaleia frequente, enxaqueca. E aí, ao chegar no consultório, a gente olha, observa a insuficiência de convergência, observa a sensibilidade ao contraste, observa a visão de cores, estereopsia, que é a visão de profundidade. E aí, a gente vai tentar perceber como que é o alcance de... Temos testes para perceber o alcance de reconhecimento desses pacientes. Quantos movimentos eles fazem de sacada, quantos movimentos eles fazem de regressão, qual é o tempo de fixação, para que a gente veja se os movimentos oculares eles estão sendo sinérgicos ou não, se Uhum. eles estão trabalhando juntos ou não. A movimentação ocular é a mais rápida do corpo. O músculo que se movimenta mais rápido no corpo é o olho. Os movimentos Quando, sacádicos, né? quando o olho se movimenta devagar, a gente vê o nistagmo. Uhum. Né? O nistagmo, que a gente vê o olho movimentando, a gente fala, nossa, o olho dele movimenta muito. Isso é porque a movimentação está lenta, porque quando movimenta muito, a gente não vê. O olho parece que está parado, né? Porque o olho bate no centro de gravidade da palavra, pega um pouquinho para frente, pega um pouquinho para trás, junta tudo para dar sentido. É assim que a gente faz a leitura,
e a correlação. Então, quando eu faço esses testes e isso não tá bom, Uhum. aí eu parto para a segunda etapa, né? Aí eu vejo que a visão e a oculomotricidade, elas não estão se encaixando. A informação não tá bacana. E o cérebro, para dar conta, está tendo que sofrer uma super sobrecarga. Acho muito importante, Bruna, a gente em algum momento falar quais são os pacientes que poderiam se beneficiar do nosso Sim, atendimento, sem sombra né? de dúvidas. Isso foi muito bom você falar, por quê? Porque os sinais e sintomas, né, do paciente que me procura, ele não vai a mim primariamente, hoje até alguns sim, né? Mas ele não vai primariamente até a minha consulta porque ele tem uma alteração oculomotora. Na verdade, isso é um dado ao qual eu Sim, correlaciono com todas as outras coisas que podem estar envolvidas no contexto. Então, no que eu faço? Geralmente, pacientes de queixas cefálicas, pacientes de cervicalgias de repetição, pacientes com alterações, principalmente de torcicolos de repetição, pacientes que muitas vezes, né, independente do tipo de cefaleia, foi até uma pergunta que eu deixei lá na caixinha, independente do tipo de cefaleia que esteja envolvido no caso, eu atendo muitos pacientes que vão no meu consultório especificamente para procurar tratamentos para as cefaleias, porque é um manejo que eu faço diariamente, tá? Então, independente do paciente ser um paciente diagnosticado com enxaqueca, com cefaleia tensional, onde elas são a doença, ok? A enxaqueca, ela é a doença, hoje ela é considerada pela CID-11, o Código Internacional de Doenças, né? E pela IASP, né? A Associação Internacional para o Estudo da Dor, tanto ela quanto a cefaleia tensional, não a cefaleia tensional, gente, cefaleia tensional não é tensão muscular, ok? Tensão muscular, quando você tem um ponto trigger ativo, vários músculos, né? Sejam eles de região suboccipital, o próprio trapézio, o próprio ecom, o semiespinhal, o temporal, o masseter, eles podem referir dor num trajeto, mas eles não são uma cefaleia primária, tá certo? Como a cefaleia cervicogênica, que também é conhecida como neuralgia de Arnaud, não é uma cefaleia primária, ela é uma cefaleia secundária. As cefaleias primárias são a enxaqueca e a cefaleia tensional com as suas características, tá? Hoje, só vou explicar isso um pouquinho rápido aqui, para a gente não precisar voltar nisso, que aí já fica dentro do contexto. Elas são a doença. Naturalmente, o que, que significa isso? Existe um mecanismo neurofisiológico de base envolvido no processo que hoje é chamado de mecanismo neurofisiológico nociplástico. O que, que é isso? Nociplástico vem de nocepção, plástico de. Existe uma alteração na plasticidade da entrada nociceptiva. Então, esse paciente, na verdade, ele tem um pequeno déficit do processamento neuronal central de qualquer coisa que não era, talvez, naquele momento, para ser percebido, não sentido, dor é percepção, como dor. E, na verdade, quando esse estímulo chega a nível cortical, porque a dor é cortical, não é subcortical, a modulação dessa entrada, né, que não era, digamos, para ser dor, ela não é eficiente. Então, ele tem um mecanismo de base neurofisiológico a qual ele não processa de forma central a entrada nociceptiva, né? Sabemos que os pacientes enxaquecosos, os pacientes de cefaleia tensional, têm muita correlação, muitas vezes, com a questão ocular. E a questão ocular foi o que a Melissa falou aqui, não é só a acuidade visual, porque muitas vezes o paciente ele tem as características, sinais e sintomas, alterações oculomotoras associadas, adaptações, a gente vai explicar quais são elas, né? E os horários, mais ou menos, aos quais aqueles sintomas acontecem, e a gente sempre pergunta, olha, como é que está a tua acuidade visual? Não, eu fui ao médico há pouco tempo, mas não, meu óculos está novo e tal, meu grau está bom, e aí entra a questão da neurovisão e a questão da oculoplástica, né? O que eu ia te perguntar, como você avalia isso no seu dia a dia, quando você já percebe essas alterações, né, de movimentos sacádicos, né, os movimentos acomodativos, os movimentos dos músculos extrínsecos dos olhos, a relação autonômica de midríase, miose, coisas desse tipo alterado. Como é o seu manejo prático? O que você entra de base para lidar com esses pacientes, para depois a gente partir especificamente para crianças e uhum. patologias que podem estar associadas a isso? Assim,
como que eu abordo o paciente? Isso, a sua abordagem é via lentes, é via prismas. Sim. Como é que você pode potencializar com que justamente essa via pós-quiasmática, onde você precisa atingir, te dê Uhum. aquele resultado no longo prazo, né? Sim. Então, existem duas formas de tratamento. É isso, Bruno, que você está perguntando? Isso aí. Como você começa esse manejo, né? Já que você falou como Uhum. você avalia, como você Sim, vai manejando isso, né? tem duas formas de tratamento. Uma onde eu uso filtros espectrais e a gente seleciona comprimentos de onda da luz visível que fazem Uhum, mal para esse paciente. Existe toda uma abordagem no sentido da gente avaliar e verificar o que aumenta melhor imagem, luminância, contraste, forma, movimento, distorções. Aí eu vou selecionar esse comprimento de onda, eliminar, colocar uma lente que bloqueie somente esse comprimento de onda. Então existem óculos assim, verdes, azuis, rosa, laranja, que a gente que não tem este problema põe e vê tudo laranja. E quem tem, como esse comprimento tá bloqueado, ele vê tudo da cor que vê mesmo sem mudar a cor, tá? uhum. Foi por esse caminho que eu comecei. E depois a gente tem os prismas ativos, que é o tratamento atualmente de escolha, onde eu vou mexer nos fusos dos músculos nos fusos neuromusculares dos músculos extraoculares. Maravilha. Aí, a Gente, partir daí, a perfeito. gente consegue Acho que fazer. todo mundo sabe o que são fusos musculares, e quando a Melissa fala de músculos extraoculares, é onde nós, fisioterapeutas, osteopatas, que manejamos, né, pacientes com alterações oculomotoras, temos a nossa maior ação direta, né? Porque a medicina, a oftalmologia, como ela faz, que eu acho super legal, potencializa muito aquilo que a gente vai dar de cinesioterapia aplicada à reabilitação A oculomotora, mesma né? coisa nós, né? Se eu tivesse aqui em Juiz de Fora uma pessoa que manejasse isso, né? A potencialização do tratamento seria muito maior. Legal. E a gente, assim, né? Eu, pelo menos, né? Então, como eu tenho o recurso terapêutico manual associado, né? Eu consigo, na verdade, tratar as vias às quais eu consiga facilitar principalmente a informação neurovascular. Né? Então, toda a informação de chegada arterial, né? A parte de drenagem venosa, a parte de correlação de membranas, a parte de órbita óssea, a parte de nervos cranianos associados a isso, né? Então, muitas vezes o meu tratamento ele pode começar a nível diafragmático, muitas vezes o meu tratamento a nível diafragmático depois vai passar pela coluna cérvico-torácica. Nós temos uma região importantíssima ali, ao qual leva, né, que são os centros írido-dilatadores de Budd, que levam a informação simpática, né, que na verdade vão causar o estímulo a princípio fisiológico de midríase, né? A parte da miose que é parasimpática é levada pelo nervo oculomotor, que também inerva 4 dos 6 músculos extrínsecos dos olhos. Os outros dois são o oblíquo inferior e o oblíquo superior. Um deles também é inervado pelo oculomotor, e o reto lateral. Então, um é inervado pelo troclear e o outro pelo abducente. Né? Então, a gente trata muito bem essas vias para depois entrar especificamente com o estímulo cinesioterapêutico, porque a gente já melhorou ou deu estímulos de tirar toda essa tensão, tratou as vias, aí a gente tem ainda potencializado tudo que a gente vai usar de cinesioterapia. Tá, muito legal você falar isso. Eu queria que você me respondesse uma pergunta, como foi manejar isso para você, e eu vou te responder do meu. Foram queixas de mães, principalmente meus filhos durante o ensino online, né, tiveram muita dificuldade no aprendizado. E aí já vamos emendar duas coisas. Sem terem um diagnóstico de base de serem disléxicos ou TDAH, tá certo? Que a gente sabe que a própria neurobiologia da patologia já cursa com um déficit, digamos, do processamento da neurovisão, o que atrapalha a oculomotricidade e causa uma diminuição do rendimento escolar ou um pouco se confunde com déficit cognitivo. Tá? Então, eu queria que você falasse para mim como foi isso para você. Eu recebi tanto crianças quanto adultos com essas queixas, e se você também recebeu, como é que foi o seu manejo em relação a isso? Assim, até que a pandemia, apesar disso ter acontecido,
eu ainda não tive um feedback das pessoas me procurando por conta disso, tá? As pessoas me procuram muito por conta da questão do déficit de atenção. Em alguns casos, eles são secundários a esse processo dessa desorganização, né? Onde o cérebro está todo ativado e quando eu acalmo esse cérebro, numa linguagem mais leiga, né? Eu consigo fazer com que aquilo que estava gerando uma desatenção, uma distração, uma ansiedade, acalme. Em alguns outros casos, não, são comorbidades. Eu tenho que tratar isso, mas ainda sobra um pouco de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes só o déficit de atenção, às vezes só a hiperatividade. Né? Isso quando Então, você tem alguma doença, digamos, alguma neuropatologia de base, por exemplo, vamos ser mais específicos. No caso dos disléxicos das crianças, né? Principalmente diagnosticadas com disléxico é o meu carro-chefe. e Assim, TDAH, tá? Queria que você falasse um pouco dos dois, porque provavelmente esses são pacientes que é, vão muito a você pelo tipo de trabalho que você faz. E se você também puder falar como é a sua forma de atuação, especificamente para potencializar com que essas coisas melhorem, aí se é a lente, se é o prisma, se é a coisa dos contrastes, fica à vontade. sim. Os pacientes que me procuram, né, que quanto mais grave é o paciente, quanto mais sintoma ele tem, mais impactado ele fica, né? Eu trato alguns professores aqui da universidade que são pós-doutores, então são super leitores, né? Então, ou seja, não era para eles me procurarem, mas quando eles chegam falando assim: nossa, eu estou estudando muito, estou lendo muito, mas um cansaço enorme. Eu estou assim, eu não estou rendendo mais. Então, quando eu coloco isso, eu melhoro esse processamento e a pessoa começa a render mais. No caso das crianças, às vezes disléxicos, que não conseguem ler, ou pacientes que têm esse déficit de atenção, né? A mesma coisa. Quando eu consigo melhorar o processamento da visão, aquele caminho que era caótico e passa a ser mais harmonioso, né? Onde as informações que chegam no colículo superior Uhum, chegam totalmente desorganizadas, meio que dando um bug, um curto-circuito, levando para todas as áreas que ali chega, e chega muita coisa no colículo superior. sim. Informações que vão bagunçar, vamos dizer assim, esse cérebro, quando eu acalmo isso, quando eu faço com que esse curto-circuito não aconteça mais, o paciente que eu tenho paciente que a mãe fala assim, ai, depois que ele colocou o óculos, ele passou a ler. O meu filho falou, mãe, depois que eu coloquei o óculos, eu miro melhor no videogame. Ele Isso aí. acerta mais, né? Uhum, É, e tem paciente que não conseguia dirigir bem, que tinha medo de dirigir, que vinha de uma cidade aqui pertinho de Juiz de Fora, Bicas para cá, e tinha medo de dirigir depois que colocou, porque mudar de faixa é muito complicado para quem tem isso, mudar de faixa na direção, sabe? Então, a abordagem é exclusivamente ou com prismas ou com filtros espectrais, melhorar esse processamento, torná-lo mais harmonioso e não deixar que essa sobrecarga sensorial ela tome conta do cérebro. É um cérebro que está sempre fervendo, entendeu? justamente. E é fantástico você falar isso, por quê? Porque o nosso paciente, né, diferente quer dizer, os nossos pacientes, né, eles procuram com queixas muito semelhantes. O seu manejo é um manejo que, como a gente vinha falando antes, vai melhorar a interpretação central das vias neurofisiológicas que carregam essa informação. Então, isso é Uhum. uma coisa que é fundamental, da gente ver que, pô, pelo menos a gente consegue manejar isso de formas de raciocínios bem similares com a física, com a osteopatia, com a medicina, pensando nisso de uma forma mais integrativa, né? De Uhum. como essas aferências vão acontecer. Tá até o grande Romulo Ordini aqui, seja extremamente bem-vindo, grande osteopata fera. Então, e nosso mestre lá do MPO5.
A via que a gente trata, né, quando você falou de colírio superior, da via tectoespinal, da via pré-tecto, né, de quando essa informação pós-quiasmática vai chegar de forma central, uma via que foi descrita por um grande fisioterapeuta também, um osteopata chamado Busquet, né, que correlaciona uma via chamada via óculo-cefalogia, né, que Uhum. passa por todas essas questões neurofisiológicas e aí é onde entra a nossa interpretação de adaptações a distâncias de forma, nesse caso, descendente, de quando a alteração oculomotora é primária ou quando a alteração do processamento central dessa entrada aferente, que vai precisar de uma resposta eferente, e a gente começa a perceber que adaptações, sinais e sintomas vão acontecendo com isso de base. Né? Então é aquilo que você falou, Bruno. Eu tenho pacientes que às vezes vêm, né, com umas alterações posturais, com umas queixas assim de umas dores cervicais, de cintura escapular, esses com dificuldade de leitura, e muitas vezes é isso que é legal. A acuidade visual ela tá boa, mas o processamento central da entrada aferente ele não está sendo eficiente. Isso, É aí que eu acho que é o plug que a coisa precisa encaixar e exatamente. coordenar isso, porque aí os resultados eles são muito mais efetivos, né? Com Só mais certeza. um adendo em relação ao que você falou. Gente, quando a gente falou aqui, principalmente a Melissa, que é médica, né? Então muitas vezes os pais já levam, né, as crianças, e ela teve o filho dela com essa queixa, né? A gente teve também muitas crianças nesse período. Minha filha alfabetizou online, né? E ali, eu, apesar de ficar pouco em casa, né, trabalho o dia inteiro também, a gente percebia, até eu fui conversando com ela, filha, como é que tem sido a nota das crianças e tal? Porque ainda bem, ela sempre foi estudiosa, sempre tirou boas notas, mas a gente percebia que algumas crianças começaram a ter um rendimento menor. E esse rendimento não passava de base por um déficit cognitivo, né? Então Uhum. não era uma boa escola. Então assim tem ali a psicopedagoga. Hoje em dia a gente conversa um pouco mais com eles para ficarem de olho, porque muitas vezes a criança ela é taxada como dispersa, ela tem uma diminuição do seu rendimento escolar, mas ela não tem de base, ela é ansiosa, ela é irrequieta, principalmente quando ela precisa ou ler um pouco mais, ou se concentrar justamente para usar os movimentos de acomodação, os movimentos sacádicos. E aí a gente juntou nesse período, né, onde as crianças, principalmente que alfabetizaram online, uma entrada de luz muito maior, então assim, uma informação autonômica de resposta que tinha que ser mais eficiente, os movimentos sacádicos, né, os movimentos rápidos de leitura, a questão de cores, contraste, que você explicou muito bem para a gente, e elas acabaram diminuindo esse rendimento justamente por quê? Porque o processamento central ele não estava eficiente, talvez até por uma facilitação, uma hiperestabilidade de várias áreas cerebrais, e dois, porque essa oculomotricidade já não era eficiente. Uhum. Então, o problema de base não era um problema neurobiológico, né, a princípio, que cursasse com uma alteração oculomotora ou de interpretação neurovisual, e se era um problema de base, e aí a gente tem várias coisas que podem levar a isso, né, óculomotor, que na verdade cursavam com essa dificuldade. Né? Então, são duas coisas que às vezes a linha é muito tênue e o médico, às vezes, para diagnosticar também é difícil, né? E Uhum. aí precisa-se de outros profissionais integrados nisso, né, para saber, ó, não, realmente é um paciente que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou já é um paciente disléxico. Ah, não, descartou-se isso, descartou-se aquilo. Opa, então aí a gente tem mais uma vez, mais uma via de entrada, mas em todos os casos, tá, gente, a gente consegue ajudar bastante, tá bom? Uhum. É, A Lilian falou alguma coisa, acho que é legal. Acho que a pergunta é para você. Ó. Meu filho consegue fazer caligrafia só em pé. Olha só. Atuando com a coordenação olho e mão, ela é fundamental. E a via 1 e 2 sendo uma sensitiva a outra motora, que entra nessa área em posturologia. Tá, eu acho que eu entendi mais ou menos o que você quis dizer. Eu não sei se você afirmou, se você eu acho que ela perguntou. está afirmando. Tá, se ela está afirmando, sim. Fazer caligrafia só em pé já é alguma adaptação ao qual É ele adaptar. precisa adotar, né? Porque assim, quando a gente fala, principalmente no raciocínio posturológico, tá?
A via óculo-cefalogírea, né, por todas as interações neurofisiológicas que acontecem, que foi descrita, muito bem descrita por Busquet, a gente tem que buscar outras coisas. Por quê? Porque ela nos liga os pares 3, 4 e 6, especificamente, nesse caso, ao nervo acessório, que vai fazer a inervação dos dois principais músculos, digamos, né, da coluna cervical, digamos, para fazer flexão, extensão, lateroflexão e rotação, que são o esternocleidomastoide e o ECOM. Não podemos esquecer, a gente que pensa com raciocínio posturológico, tá certo? Que maneja esses pacientes, que a região suboccipital, ela é de extrema importância em todos esses quesitos. Principalmente porque a gente tem muitos estudos hoje falando da ponte miodural. Para quem não sabe o que é a ponte miodural, é uma correlação direta da dura mater, tá certo? Com o músculo reto posterior menor, que é o músculo que fica entre C0 e C1 e faz essa principal ali, primeira extensão crânio-cervical. Esse músculo, você falou de fusos neuromusculares agora há pouco tempo, né? Ele tem uma quantidade muito grande de fusos neuromusculares. Então eu até brinco várias vezes e falo assim, olha, o trigêmeo, ele é o Uber do crânio, porque ele carrega a informação, quando não é ele que está levando, ele está levando alguém junto com ele, porque ele tem acesso a quase todo mundo. 2, o reto posterior menor, ele é o radarzinho da região suboccipital. Então, todos os pequenos movimentos começam primeiro com uma adaptação a nível suboccipital. Não esquecendo que a gente vai falar daqui a pouco de forias e depois eu vou te perguntar de tropias, porque as tropias é onde você entra diretamente e maneja muito bem isso. São geralmente as adaptações que nós vamos ter em decorrências de alterações fóricas, que seriam isso, né? São as hiperforias, hipoforias, endoforias e exoforias, né? Que são os estrabismos latentes. O que é o estrabismo latente? É aquele estrabismo que você olha o paciente e você não percebe que há um desvio manifesto do globo ocular para algum lugar, né? Então ele é, digamos, entre aspas, um estrabismo falso. Ele só acontece quando você faz, a gente usa clinicamente, tem outros testes, mas a gente usa muito bem o cover test, que é justamente quando você quer testar a aforia de um olho, você tira essa informação aferente neurovisual e quando você testa novamente, geralmente ou esse olho descansa para cima e desce, ou ele descansa para baixo e sobe, ou ele descansa para fora e volta ao meio, ou ele descansa para dentro e volta ao meio, tá certo? Associado a isso, geralmente esses pacientes com alterações fóricas, eles têm justamente adaptações primárias, principalmente nos déficits de convergência, em rotação crânio-cervical. Não esquecendo, juntando a parte aferente com a parte de fisiologia articular, que os primeiros graus, né? Hoje as literaturas mais recentes citam entre 35, 40, 42 graus de rotação, acontece entre o nível C1 e C2. Então, geralmente é aquela pessoa que você olha, ela para conversar com você e ela está assim. Aquela pessoa que só sai na foto assim. Ou então ela fica aqui, mas ela faz uma rotação do tronco, justamente por quê? Porque ela precisa adaptar todo um engrama corporal para que ela consiga manter o foco e a mirada do olhar. Então, é uma via secundária, onde a via primária é a via oculomotora. Tá? Então, isso é uma coisa bem legal da gente falar. Eu queria te perguntar sobre as tropias, né? Porque eu acho que é muito interessante. Essas devem ser coisas que você... Pessoas que têm queixas, que não vão te procurar pelas queixas que têm, mas secundariamente, né, você percebe que ela tem, né, digamos, um estrabismo manifesto por alguma lesão central que aconteceu no meio do caminho e que muitas vezes te procuram com queixas de dores de cabeça sem terem enxaqueca ou cefaleia tensional. Se você tem alguma forma de atuação central, apesar da via que leva a informação motora ter sido lesionada de forma central, como é que a sua atuação em relação às tropias, né? Então, Seja ela qual for, por favor. você já ouviu falar que o olho costuma ser maior que a barriga? Toda vez, Então, né? o O olho meu é às maior vezes que a é. barriga. Então, na oftalmologia, ela é toda segmentada. Então, hoje em dia, quem mexe com tropias é só o estrabólogo. O estrabólogo trabalha com prismas passivos. Eu não trabalho. Para eu trabalhar
não pode ter lesão anatômica. Só Funcional só. funcional. Só funcional. Entendi. Né? Então a via precisa estar todas elas precisam estar intactas, né? Precisam estar intactas. Às vezes, eu consigo melhorar alguma coisa, mas assim, igual, por exemplo, aquele paciente que tem Joseph Machado, que eu te falei, né? Que foi ao Explica para o consultório, pessoal o que que é Joseph Machado, é como ele uma. chegou. Esse caso é interessantíssimo, gente. Olha só, fala aí. Esse é um paciente que chegou ao consultório, já idoso, ele chegou apoiado, né? Já era meu paciente de longa data, e um senhor, e ele tem essa doença, que é uma doença degenerativa, e afeta alguns músculos esqueléticos. E quando ele foi ao consultório, eu tinha acabado de retornar de um curso longo, de mais de mês que eu fiquei fora, para estudar isso. E aí eu falei, gente, eu vou tentar pôr um prisma nele. E aí, quando eu coloquei, ele sentiu diferente, pediu para a esposa soltar. Ele já ficou firme, sem ficar sem nada, né? Apoiado, porque ele não tinha equilíbrio. E depois ele falou assim, engraçado, para eu engolir, eu não estou engasgando, me pediu um copo d'água, porque antes ele não conseguia beber água, só com espessante. Bebeu a água e engoliu, né? Sem babar, sem nada. Então, assim, foi uma qualidade de vida. E por que que isso aconteceu, apesar dele ter lesão? Porque alguns músculos ainda estavam intactos. Então, quando eu mexo nesses fusos neuromusculares dos olhos, né? Cada músculo desse tem uma cadeia muscular associada. Justamente. É a Então, quando eu. relação desses músculos com o sistema vestibular, com os canais Isso. semicirculares, né? Exatamente. Então, quando eu consigo mexer nesses tônus, eu consigo mexer em outros tônus, melhorando a aferência e, com isso, a eferência também, Sem sombra de dúvida. né? Muito legal Então, isso. foi o que eu consegui com esse paciente. Apesar dele ter uma lesão, eu consegui dar qualidade de vida para ele. Não ia ser por tanto tempo. Então, por exemplo, esclerose múltipla, né? São casos difíceis, casos que muitas vezes eu não vou melhorar o problema, a causa, mas eu consigo dar qualidade de vida. Eu consigo melhorar algumas coisas, sabe? Porque eu melhoro a propriocepção desse paciente. É tudo que a gente precisa, né? Principalmente em É, doenças degenerativas, né? Porque pelo isso, menos a gente consegue dar mais qualidade de vida, né? isso. Isso Então, é fundamental. isso, é dessa forma que a gente vai trabalhando. Não sei se eu te respondi, Bruno, da Não, perfeito. Era isso mesmo. Agora, a via do sistema estomatognático é uma coisa que eu adoro. Não sei se a Ana Capa ainda está aqui. A gente vai fazer uma live junto aí. Agora vai ser no canal dela daqui umas 2 ou 3 semanas, que é uma super fera estudiosa aí do sistema estomatognático. E essa via é uma via que olha que eu vou me aprofundar um pouco mais para estudar isso aí, porque assim, a questão do equilíbrio, a gente tem uma via direta que é o reflexo óculo-vestibular, né? E a relação neurofisiológica que a gente tem, né? Justamente dos músculos extrínsecos dos olhos, justamente com as correlações com as cadeias musculares, né? Então, do reto inferior com a cadeia anterior, com o reto superior com a cadeia posterior, com o reto lateral com a cadeia lateral, com o reto medial com a cadeia anterior contra a lateral. A gente tem bastante coisa estudada sobre isso hoje. Mas a questão da melhora da deglutição, eu achei que essa foi fantástica. Essa é o Papai do Céu que está explicando primeiro. Eu vou ter que procurar muito para conseguir achar, mas muito legal isso, um resultado bem fora da caixa, né? Isso é ele tem muito, muito legal. tem uns resultados bem legais, sabe? Esse Isso é paciente muito legal. foi o meu caso, talvez assim, mais impactante, sabe? Muito legal. Muito Ele, legal. coitado, tinha uma vida muito ruim.
Então, E a melhorou para qualidade de vida comer, melhorou muito, né? né? Melhorou para andar. Então, isso dá uma autonomia, isso muda muito a vida da pessoa, né? Quando você percebe na avaliação, né? Porque o olho ele é muito mais do que visão, né, gente? A gente é o que a gente está falando. O olho tem relação com postura e dor, com sistema cognitivo, com habilidades motoras, né? Comportamento, concentração, coordenação, equilíbrio, aprendizagem, dor, e por aí vai todas as relações que a gente tem de interação com isso, né? Quando você diagnostica principalmente em crianças, né? Eu já falo do gânglio cervical trigeminal, tá, Lilian? Deixa eu só ela responder isso aqui. Quando você diagnostica, principalmente em crianças, né, como era o seu filho, que basicamente era uma alteração oculomotora, né? Com 6 anos de idade você diagnosticou e conseguiu com que ele tivesse uma melhora em todos os quesitos, porque na verdade o que partia de base era a interpretação neurovisual disso, né? Como é que é a sua atuação especificamente com as questões de hipoconvergência, tá? Como é que é o seu manejo quando você fala, não, o resto está bem legal, mas assim, a hipoconvergência ela está ali bem presente. Que aí depois eu falo alguma coisa de hipoconvergência associado ao que a gente olha de forma fisioterapêutica osteopática, tá? Eu sempre vejo você falando de hipoconvergência, mas na minha área a gente chama de insuficiência de convergência. Ah, tá. É muito interessante. A maioria desses pacientes tem insuficiência de convergência, né? E uma outra coisa que é muito legal, que eu até já falei para você fazer, todos os pacientes que chegarem até você com problema de oculomotricidade, vale a pena pedir também uma avaliação do DPAC. Porque sempre Isso, o explica pra processamento gente. auditivo central, ele está alterado quando o processamento da visão está alterado pelas comunicações, né? Se você Mas puder explicar o DEPAC um pouquinho, só para quem nunca ouviu falar, só o básico, só para situar o pessoal aí. eu explico sim. Mas deixa eu só acabar de falar isso. Então, o que eu estava falando mesmo, Bruno? Fui falar do Eu falei das crianças com da alterações convergência. oculomotoras, Então, você falou que vale sempre pedir para sim, avaliar o DEPAC junto, todos né? os Porque são vias que andam pacientes, paralelas. sim, todos os pacientes que chegam, a maioria deles, assim, a maioria esmagadora, eles têm insuficiência de convergência. Quando eu coloco os prismas, que ele faz esse ajuste de movimentação ocular, imediatamente, imediatamente os olhos fazem convergência. Esse é um dos parâmetros que eu olho para ver se eu estou na potência prismática correta. Uhum, Entendeu? Então, se eu consigo melhorar esse sinergismo com uhum. prisma, isso aí eu tô falando com tratamento com prisma, tá? Sim, sim, sim. Como oftalmologista geral, é outra abordagem. Então, Uhum, quando eu vejo que tem insuficiência de convergência, eu faço todos os testes. Tem alteração de distorção visual, alteração de sensibilidade ao contraste, todos aqueles parâmetros, visão de cores, né? Movimentação. A pessoa, tem gente que olha para a luz e vê o piscar, aquelas luzes fluorescentes brancas, ela tem uhum, um flick, né? E quem tem esse problema, muitas vezes consegue observar o flicker. E quando eles olham para coisas retas, perto, eles veem movimentação, vibração, pulsação. uhum, uhum. Então, quando eu vejo que tem isso e eu vou para a abordagem do prisma, imediatamente a insuficiência de convergência ela se modifica. Ela não fica normal, mas ela melhora assim uns 80% na hora, sabe? Justamente. Porque esse Muito legal sinergismo isso. acontece. Quando eu não estou trabalhando com prisma, como oftalmologista geral, a gente manda para uma avaliação com a ortoptista. Uhum, E aí a ortoptista, ela vai indicar, né, alguns exercícios, uhum. mostrar o ângulo que precisa melhorar, como que tá a fusão e outras coisas que ela analisa que acho que não cabe ficar falando aqui, porque eu acho que muita gente Sim, sim, muito sim, sim. técnico, né? Sim, sim. E aí ela vai mandar para mim essa resolução e a gente vai abordar um plano de exercícios oftalmológicos, ou do seu, acho que são mais fisioterapêuticos do que Não, a oftalmológicos. ortóptica é um negócio muito legal. Muito legal. É porque a gente não tem muito no Brasil difundida a optometria, né? Mas a Sim, gente tem, aqui no Brasil, a gente também tem excelente. Na Europa isso é mais comum, né?
a questão optométrica associada muitas vezes ao trabalho com o médico, né? Uhum. E lá Sim. quem maneja mais isso hoje são os osteopatas, no sentido de, o que eu te falei, tratar as vias, facilitar com Uhum. que essa informação neurovascular seja mais eficiente, contudo, trabalhando também de forma específica, cinesioterapêutica e terapêutica manual, questão orbitária e a questão específica de globo ocular, associada à questão vascular, à questão de drenagem, à questão neural, à questão membranosa e a questão de órbita óssea também envolvida nisso, né? E os Uhum. contextos que podem estar associados a isso, tá? Então é muito legal porque a gente tem mães aqui que são colegas de profissão também, né? Uhum. Amigos que também estão aqui na live e que os filhos cursam com esse tipo de alteração, né? Uhum. E aí eu até tinha falado do seu trabalho porque é um negócio bem legal, porque a gente consegue integrar muito bem quando a gente, mesmo que a criança tenha um problema de base, consegue se dar uma qualidade de vida muito melhor e potencializar, né, diminuir esse quadro de dispersão, esse quadro muitas vezes de Uhum. alteração de coordenação, Uhum. melhorar, né, a questão de aprendizagem, de equilíbrio, entendeu? Então, Uhum. assim, a gente sabendo então que a criança de base não tem, com certeza os resultados são muito mais efetivos, né? Não sei se a oftalmologia convencional, você pode me responder isso, ainda usa, né? Era comum que às vezes a criança, antes da maturação ocular, né, com déficit de convergência, eles faziam como se fosse. Aí a Karina falando, a Karina é minha amigona aí, ó, minha paciente, falou, ó, vai a Juiz de Fora levar o filhote dela para você avaliar, depois eu vou te passar. Menino super inteligente, super esperto, tem um pouquinho de hipoconvergência, eu acho que vai dar super certo, o moleque daqui a pouco vai estar ganhando na NASA, aí, de tão inteligente que ele é. Os Então, estudos mostram que as crianças têm inteligência acima da média, né? Essas crianças com essa justamente. disfunção. E a gente Mas, potencializar isso é muito legal, né? E às vezes a é, gente precisa de um pouquinho mais de estímulo, né? Então é uma lente, a criança tem acuidade visual boa, não tem um problema de base, uma hipermetropia, né? Miopia, uhum, astigmatismo, mas ela cursa com uma alteração de interpretação neurovisual que muitas uhum, vezes pode levar a uma alteração oculomotora, né? uhum, Então aí acho que o seu trabalho acaba sendo também muito, muito, muito efetivo de resultados bem consistentes, né? uhum. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ó, como vocês tratam distúrbio de lateralidade? Fala você aí, se você vê isso, eu vou falar aqui como eu faço. Eu sempre eu utilizo a campimetria de dupla frequência para poder avaliar a lateralidade, né? Geralmente são pessoas com dificuldade em lateralidade, por isso que às vezes dificuldade na direção, dificuldade em convergir para um Uhum, lado, né? São algumas pessoas, dependendo do tipo, são pessoas perdidas, se você solta elas assim, elas não sabem voltar, ou se estão num ambiente muito grande, muito vazio, sem referências, elas também ficam incomodadas, ou lugares muito grandes com muita gente movimentando também, perde a referência. Então ela tem que estar em um uhum. lugar não muito grande, ou se tiver grande com referências fixas. Isso, e o sistema vestibular é o que manda nesse controle motor, tá? Vou te falar uma coisa aqui, porque quem fez essa pergunta foi minha mãe, né? E a minha mãe tem um Hum, problema de lateralidade que é assim, às vezes ela se perde. E na dona... verdade, o que que aconteceu, eu acho, né? Na verdade, ela teve todas as conexões centrais para ser canhota, né? E A meu sua avô não mãe? deixou ela ser canhota, é. Então ela tornou-se Hum, destra pela época, foi obrigada a ser destra, tendo todas as conexões centrais voltadas para o controle motor, como se ela fosse das lateralidades uma pessoa canhota. E ela foi obrigada a fazer tudo com o outro lado, porque você achava que canhoto não nossa, podia, porque naquela época era uma não, aberração não da podia não. natureza, né? É Não, ser isso aí. canhoto não era Então, coisa do bem, não. essas informações descendentes vestibulares, principalmente do controle motor, fez muita diferença para ela, entendeu? Então, certas Uhum, coisas, desenvolvimento esportivo não foi bom, não aprendeu a dirigir, talvez pela época, mas também nunca se interessou por esse tipo de coisa. Coisas que exigem um pouco mais de lateralidade, direita, esquerda, controle olho e mão, às vezes. Ah, mas não, sabe, você precisa tentar fazer aquilo não de forma reflexógena, que era para acontecer, e você precisa ter o quê? Uma presença cortical para conseguir executar a tarefa. Então você acaba fazendo o quê? Com que tudo aquilo que a gente falou do olho, visão,
comportamento, concentração, coordenação, aprendizagem, postura, dor e equilíbrio. Porque as Uhum. estratégias elas foram mudadas, porque de forma central elas eram para ser feitas de outra forma, Sim, né? mas a maioria dos meus pacientes são pacientes com problema em esportes coletivos, né? Hum. Não conseguem muitas vezes pela televisão acompanhar a bola, ou acompanha a bola, ou vê o todo, ou lê a legenda, ou acompanha a cena, sabe? E então, a maioria deles são queimados na queimada, muitos não sabem andar bem de bicicleta, Uhum. sabe? Justamente. E eles Justamente. gostam do esporte. Chega numa hora que eles começam a preferir coisas que não tem grupo, né? Porque são sempre deixados de Perde o lado. interesse. É. Perfeito. Você estava falando isso, eu até estava lendo hoje sobre um trabalho que fala justamente isso, que o trabalho da musculatura ocular ele ajuda tanto no rendimento escolar quanto no rendimento esportivo, né, como na melhora da postura secundariamente, porque a entrada ferente ela é primária e muitas vezes a postura é secundária, por isso que hoje em dia a gente não se preocupa muito em olhar a postura. Porque postura Uhum, melhor é sempre a próxima postura. Então, para você ter uma uhum, postura, digamos, se não for de base, ok? Vamos logo ao extremo, uma escoliose idiopática, uma escoliose verdadeira, onde existem lesões intraósseas, né? Onde vão haver adaptações em decorrência das lesões de base. As alterações posturais, geralmente elas são secundárias às alterações das entradas sensoriais. Nesse caso, principalmente olhos e pés, porque são porta de entrada e de saída, uhum. entendeu? São proprioceptores e esteroceptores. E quando você falou de rendimento esportivo aí, é muito legal, porque hoje os atletas de alto nível, né? Até clubes no Brasil hoje fazem isso, né? Então, tenistas, goleiros, jogadores de basquete, né? Até dependendo da posição do jogador no futebol, né? A gente hoje fala muito em dia do olho técnico e do olho tático, né? Que é uma visão que você tem periférica, né? Uma visão central, uma visão periférica, e quando isso é bem trabalhado, principalmente o Ronaldinho Gaúcho, até há muito tempo atrás eu postei uma falando se as pessoas conheciam olho técnico, olho tático, né? Que era justamente isso, o cara conseguia olhar para um lado e tocar a bola para o outro, né? Então o Uhum, trabalho dessa retina nasal e dessa retina temporal e desse cruzamento de informações a nível pré-quiasmático e uhum, pós-quiasmático entra muito com o que você falou da questão da interpretação neurovisual, né? Essas sim, vias estarem em conformidade neurofisiológica, né? E aí o uhum. rendimento, ele, claro, ele é muito melhor, né? É. E como a disfunção é da via magnocelular, que é a via ligada ao movimento, né? Não é a via. Então, quando vem algo no seu campo de visão, você não está olhando, mas vem, você desvia, né? Se você Uhum. tem que contornar, isso tudo é magnocelular. Por isso que esses pacientes, eles não são bons nos esportes coletivos, porque toda a via do movimento deles está comprometida, está disfuncional. A Isso, o lateralidade tempo de está reação, ele fica alterado, né? fica. A Isso lateralidade aí. é comprometida. O GPS interno, que é toda essa parte do movimento integrado, está comprometido, né? Então, em Muito bom. alguns casos, isso melhora, assim, muito mesmo. Depende da quantidade de sintomas. Se o sintoma é grande, melhora muito. Se o sintoma é menor, melhora proporcionalmente, né? O Uhum. meu marido, ele usa o prisma, eu pus um prisma nele, porque ao final do dia ele tinha diplopia, porque também não Hum. consegue fazer o movimento, também tem insuficiência de convergência. Mas não tinha outros sintomas, apesar de ser uma síndrome, né? É um conjunto de Uhum. sinais e sintomas, é um diagnóstico sindrômico esse, não é uma Uhum. coisa só. Uhum. Ele não tinha um diagnóstico sindrômico para eu caracterizar ele em síndrome de disfunção proprioceptiva ou síndrome de Irlen, tem vários nomes para a mesma coisa. Mas Uhum. ele tinha uma insuficiência de convergência leve e ao final do dia ele fazia uma diplopia. E aí eu coloquei um prisma nele, assim, é só o paciente falando para a gente entender. Ele não teve mais. Ele Ele nunca mais trabalha teve. com o quê, Ele, ele, seu marido? ele é engenheiro, mas ele trabalha basicamente na frente do computador, né? Aí, ó. Aí você chegou aonde são os meus pacientes. Então, Por quê? vai, Porque o que a gente estuda disso hoje
Desculpa, só te interrompendo, porque Não, esse é um pode dado, interromper. isso é um baita dado clínico, entendeu? Porque assim, os Uhum, estudos que convergem para isso hoje, né, até a gente no MPO5 bate, não é, não é, gente, isso não, por favor, que eu vou falar aqui não é uma regra absoluta não, tá bom? Mas geralmente os pacientes com alterações oculomotoras, os seus maiores sintomas, eles se dão do final da tarde para o início da noite. uhum, Principalmente por quê? Porque ele exigiu muito mais da entrada ocular dele durante o dia. Geralmente uhum, essas pessoas têm uma exigência tanto somática quanto autonômica maior, porque eu fui te perguntar com o que ele trabalhava, porque geralmente essas pessoas têm uma exigência porque elas trabalham em frente a uma tela uma grande parte do dia. Né? Então, pensando grande, professor Vidinha, seja extremamente bem-vindo. Esse é o cara do SNA, é o cara do Sistema Nervoso Autônomo. Pensando nisso, as relações autonômicas, já que o Vidinha está aqui, já encaminha a resposta, né? De entrada de luz e de resposta disso, quando também cursam com alterações oculomotoras, onde esses pacientes mais têm sintomas. E uma das coisas que que estava lá na minha caixinha de pergunta, que eu acho que foi um paciente seu que perguntou, né? A questão dos pacientes enxaquecosos com isso, né? Então, dando só um adendozinho aqui rapidinho, que a gente já falou da questão nas plásticas, da enxaqueca e tal, por que que o olho ele é importante em todos esses quesitos? E acho que foi a Lilian que perguntou da via trigêmeo cervical. Tem até artigos hoje que se falam, até postei, se o pessoal quiser depois eu compartilho, né? Que é uma dor ocular por uma alteração da via trigêmeo cervical, né? Então, é uma dor secundária que se dá no olho, que na verdade pode ter várias causas. Uma neuralgia de Arnaud pode dar uma dor no olho pela anastomose do nervo occipital maior com o nervo oftálmico. Você pode ter uma dor no olho por um déficit de drenagem do seio cavernoso ou do seio transverso. Você pode ter uma dor a nível do olho por um trigger específico de suboccipitais, de ECOM, de temporal, de semi-espinhal, mas aí ela é secundária. E os pacientes enxaquecosos ou os pacientes com cefaleia tensional, onde ela é a doença, o mecanismo de base é nosso plástico, primeiro nós vamos pensar na via trigeminal, porque é ele que carrega essa informação. Dois, pacientes enxaquecosos, geralmente a enxaqueca verdadeira, eles têm o pródromo. O que é o pródromo? O pródromo são todos os sinais e sintomas que acontecem no pré-crise. E um dos sinais e sintomas bem presente é a fotofobia. O paciente ele começa a ter alterações autonômicas que cursam com uma cascata, né, neurofisiológica, que já faz parte da fisiologia da patologia, que facilitam campos, né, a nível central de hipotálamo, que regula a questão autonômica, que fazem com que essa facilitação seja maior. Então, eles começam a cursar com alterações. E por isso que todo enxaquecoso fala, eu preciso me afastar da luz, preciso ir para um quarto escuro. Por quê? Porque vai cair naquilo que a gente falou no início, que você explicou muito bem. A questão neurovisual, a questão de interpretação central da entrada aferente, é mais um estímulo que vai ser dado, é mais uma resposta autonômica que você vai ter, e mais uma resposta de estímulo do núcleo do trigêmeo cervical, que vai precisar mandar uma resposta na qual a aferência, a sensibilidade do globo ocular é dada por ramos do nervo trigêmeo do quinto um. Fora isso, as meninges recobrem, dura mater, pia mater e aracnoide mater, recobrem o globo ocular e a inervação meningea se dá também pelo nervo trigêmeo. Então, além do nervo trigêmeo inervar os vasos sanguíneos que disparam ainda mais a questão pulsátil nas crises, ele inerva sensitivamente as meninges e ele inerva sensitivamente o globo ocular e ele ainda carrega informação a nível somático também pelo plexo cervical, quando alterações daqui facilitam as regiões principalmente mais altas. Então a gente tem relação autonômica, neurofisiológica, somática, vascular, neural, que influencia nisso tudo. Então por isso o olho ele é extremamente importante em qualquer tipo de cefaleia, mas principalmente na enxaqueca e na cefaleia tensional, são onde os pacientes precisam mais se afastar da luz, porque essa entrada aferente causa uma aberrância e uma facilitação maior de todos esses sintomas, tá? é isso mesmo. O Eu tenho. excesso de luz também tem toda a ligação com os núcleos
O núcleo de Erddig-Westphal, na verdade, tanto que o reflexo fotomotor ele é medido assim, né? Você incide uma luz sobre o globo ocular, essa informação é levada, né, para a retina, o nervo óptico recebe isso, lá a fóvea, tal, pá, vai ver nervo óptico, e você vai precisar o quê? De uma resposta parasimpática motora, que aconteceu o quê? A constricção, a diminuição do diâmetro pupilar, né? Quem carrega essa informação intrínseca é o nervo oculomotor, que além dele inervar 4 dos 6 músculos extrínsecos dos olhos, ele inerva o constrictor da pupila. Então o excesso de luz, sim, vai lá e estimular o núcleo motor do óculo motor, que é o núcleo de Erddig-Westphal no mesencéfalo, que quando essa via, que foi o que você falou, né, que é onde você age muito bem, está intacta, a resposta que você vai esperar na incidência de luz é que esse diâmetro pupilar ele aconteça tanto de forma consensual, presente de um lado, e consensual do outro. Então, mesmo que eu estimule aqui, você vai acontecer o quê? Uma miose dos dois lados, né? Quando você não tem essa via de algum dos dois lados não funcionando bem, você pode ter um reflexo fotomotor ausente, consensual presente, mas o daqui pode estar ausente, né? Que é, muitas vezes, o quê? A anisocoria ou a dilatação pupilar por uma alteração parasimpática, né? Acho que eu falei Às até demais, vezes, fui Bruno, longe, né? não, mas às vezes os pacientes chegam no consultório e eu pergunto, você tem dificuldade com a luz? Não. Eu falo, mas às vezes acontece, você está lendo, fazendo alguma coisa, sua mãe chega e fala, acende a luz, você está fazendo no escuro. Ou então fala assim, deixa eu ver o brilho do seu celular. Quando eu vejo, está no mínimo. Farol de carro incomoda, né? Tem gente que fica ofuscado, fica meio cegueta mesmo quando bate o farol. Então, às vezes a pessoa fala que não tem sensibilidade à luz, mas quando você pesquisa, né, aprofunda na anamnese, você vê que tem. Porque são coisas do dia a dia que ele nem reparou que ele tinha sensibilidade, né? Então, Muito não legal. quando tem enxaqueca, aí não. Aí é muito fácil da pessoa observar, Isso aí, ela né? já Mas eu tô cursa falando por essas aquela alterações. pessoa que chega e que você quer pesquisar uma sensibilidade à luz e ela acha que não, que ela está muito adaptada. Uma pergunta aqui que vem do Josué Cunha, né? Tem relação entre miopia, cefaleia e fotofobia? Fala da miopia que você quiser, se você vê isso. Pode falar A você, Bruno. fotofobia. Não, fala você. O que eu percebo O do Josué é míope. meu primo, pode falar. O Ah, Josué tá. é Não, mas é primo bom você querido. explicar o que é a miopia, né? O que eu vejo do míope, né? O míope, no meu caso, né? Por isso que o pessoal até perguntou, coloca esse palmilha pensando no olho e tal. Não. Uma coisa, outra coisa. Porém, A gente não descarta, certo? Alterações, tem esses estudos também em relação a isso. Alterações de pressões. Nós trabalhamos com um aparelho chamado baropodometria, onde nós conseguimos ver, além das pressões em relação à área plantar do pé, as relações de estabilometria. O que é isso? O quanto você oscila, porque nós nos equilibramos como um pêndulo invertido, né? Então, o pé é a base e nós oscilamos aqui em cima, né? Tanto de forma antero-posterior, quanto de forma lateral, e pacientes que cursam com alterações vestibulares, tá certo? Podem ser, às vezes, mínimas, podem não ter vertigens ou tonturas associadas, e sim terem uma diminuição, desculpa, da sua acuidade auditiva, justamente pela relação do olho com o sistema vestibular e da parte descendente, né, da via do cerebelo espinhal, é onde esses pacientes têm um padrão oscilatório no espaço uhum, maior. O que eu uhum, vejo isso, pacientes podem muitas vezes estão bem corrigidos, digamos, da questão refratária, que é uma questão médica, mas geralmente pelo déficit, tá? Refratário, ele tem uma tendência a aproximar-se do objeto que ele precisa enxergar, ou ele tem uma tendência a aproximar-se para ler, o que na verdade causa uma anteriorização do centro de gravidade e que podem levar a sobrecargas metatársicas. O que é isso? O equilíbrio sendo anterior como um todo gera uma excentricidade da cadeia posterior desde a região suboccipital até a região plantar.
no qual a estratégia de equilíbrio é apoiar-se muitas vezes em garra, com apoio maior sobre a cabeça dos metatarsos. Tá? Então, os míopes têm um pouco mais essa relação de anteriorização por um problema refratário base, e os hipermíopes, o contrário. Eles geralmente se afastam um pouco, no qual eles conseguem o quê? Jogar para um plano escapular posterior, nesse caso a excentricidade anterior global, desde fáscias cervicais até a região anterior, principalmente de quadríceps, pessoas, diafragma, para que ele tenha esse equilíbrio cinético e cinemático, tá certo? Tanto estático quanto dinâmico. Esses pacientes têm uma tendência maior a ter uma sobrecarga em retropé, tá? Então a gente não bota a palmilha pensando nisso, porém, quando a queixa é podal e a gente usa todos esses componentes avaliativos, vai ser a nossa próxima live com essa fera que já comentou aqui, que é o Gustavo Ferraz, meu grande irmãozão aí, a fera. E a gente não pode deixar de olhar esses quesitos no dia a dia, mas a gente não palmilha pensando em olho. Mas se o olho não converge com os pés, naturalmente, e a queixa é do pé e não lá de cima, mas existe uma alteração que causa uma adaptação descendente, a gente entra também com manobras e com manejo específico óculo-motor. Entra, claro, de base pensando na questão podal e de membro inferior, mas não joga fora o dado descendente que está fazendo o que a gente chama de sistema tampão, que é onde estão acontecendo os sintomas. Muitas vezes podem estar em cintura escapular, lombar, sacroiliaca, coxo femoral, joelho ou fáscia plantar. E a gente precisa juntar esses dados, né? Então, o Gustavo ainda botou aqui, ó, a estabilometria dá bastantes indícios dessa oscilação e os efeitos oculares. Sim, a velocidade de oscilação, ela é uma característica nesses pacientes, e é a mais pura verdade. É onde a gente vê a maior reação dos dados estabilométricos. Por quê? Porque o corpo está gastando mais energia para fazer o mínimo, né? Então, as alterações dos dados estabilométricos a gente leva super em conta. Então, o que eu vejo de miopia e de hipermetropia nesse caso são essas mudanças oscilatórias em decorrência de uma alteração refratária, tá? As cefaleias, na verdade, elas podem passar por isso, por uma sobrecarga aferente. Aí é o que a gente chama. Tem estudo hoje falando da trocleite, né? Que é uma cefaleia por uma inflamação justamente de um tendão, de um dos músculos, né, oculomotores, que é o oblíquo superior, que passa pela tróclea, né? Então, a inflamação desse tendão, o paciente geralmente sente dor, muitas vezes ele procura o médico, vai ao meu consultório, quando ele faz o quê? Uma abdução, porque quando ele faz uma abdução do olho, olhar para fora, ele faz um estiramento desse tendão e muitas vezes aumenta essa informação, tanto motora quanto aferente, tendo-se um processo inflamatório, justamente ele começa a ter esse tipo de sintomatologia. Então é mais um diagnóstico diferencial que pode causar um tipo de cefaleia. Tá? Então, o que eu vejo da miopia é isso. Se ela está bem corrigida, ok. Mas, muitas vezes, até mesmo bem corrigida, existem essas alterações de padrões oscilatórios relacionados a isso e que podem, de forma descendente, chegar aos pés, tá? Só encerrando aqui, porque eu acho que a gente já vai se deixar, nós vamos até amanhã de manhã. Não achei que Pois fosse é. durar tanto, não. Nossa Senhora. O Antônio, acho que é o Antônio Carlos Pestana, né? Um grande amigo nosso, ele está sempre acompanhando o nosso trabalho. Ó. Tem visto alterações em pacientes após correção do estrabismo através de cirurgia? Você tem visto isso? Você tem Alterações em visto que pacientes. tipo de alterações? Isso aí, eu também não entendi muito bem, né? Fizeram cirurgia por causa do estrabismo e as alterações que você está querendo dizer em relação às questões estabilométricas. Se for isso, você dá um ok pra gente aí, tá? Outra coisa, aqui o pessoal perguntou de postura, né? A questão postural. Como a gente falou, a gente não está muito preocupado com postura mais, né? A gente não associa postura e dor mais. Dor a gente estuda por mecanismo neurofisiológico. Postura boa é sempre a próxima. Não tem travesseiro perfeito, não tem postura perfeita de dormir. Essa coisa de que eu tenho que sentar assim, graças a Deus o Tex, né, caiu também por terra. A gente não vê mais essa relação. Porque a criança esquece isso. Existem muitas outras coisas mais importantes para a gente olhar do que isso. Mas, principalmente o olho, que é uma entrada sensorial fundamental para tudo isso que a gente explicou hoje, tem uma capacidade grande, né, de causar adaptações de forma descendente.
Então eu até avaliei, o Gustavo estava comigo nessa, lá na escola de Madrid, uma criança de 6 anos de idade, chegou com óculos, eu falei, gente, ele é filho de uma colega nossa lá, né? Ela pediu para avaliar ele durante a aula de pediatria, e ele tinha algumas queixas de dores de cabeça, e o menino tinha uma fotofobia, ao qual ele não conseguia fazer uma convergência. A gente usa um teste chamado de PPC, PPR, né, que é o ponto próximo de convergência e o ponto próximo de refração, né? Para justamente saber onde a acuidade visual vai estar boa para que eu consiga fazer todos os testes específicos de mobilidade global, e depois de convergência, testes dos outros testes, e você percebia que a criança ela adotava todo um engrama postural relacionado, principalmente, estava óbvio, a uma alteração oculomotora, que na verdade causava uma atitude escoliótica de forma descendente por uma alteração de base oculomotora, no qual os pés já estavam se adaptando a isso também. Ele tinha uma perninha um pouco mais curta do que a outra, uma dismetria verdadeira, mas as adaptações do pé elas estavam exacerbadas por uma alteração de base oculomotora. Então isso é muito importante a gente olhar, porque às vezes as vias que você vai tratando, se você não tratar a aferência, a entrada que é primária, que vai te fazer ter uma codificação central, não adianta você tratar postura. Porque postura é secundária, a não ser que seja uma escoliose verdadeira. Entendeu? Nesse caso. Tenha tido um trauma de grande impacto, alguma cirurgia, que leve a alterações dismétricas importantes de membro inferior na fase do crescimento, que aí também vão causar atitudes escolióticas e também essa informação vai chegar a nível superior, ao qual, de qualquer forma, até por tensão membranosa, certo? A nível do sacro, a nível suboccipital, a nível craniano, a nível da sincondrose basilar, vão causar adaptações a nível do globo ocular. Se é primário ou secundário, a gente precisa avaliar, mas a gente não pode deixar de olhar isso quando se fala principalmente na questão postural. Então a gente olha a aferência primeiro, para depois olhar a resposta eferente que o corpo vai dar para a gente, tá? Pelo que já acompanhei, após meses e anos de correção de estrabismo através de cirurgia, só reduziu pouco o estrabismo e com adaptações no corpo. Entendi o que ele falou. Então, a pessoa que foi submetida a uma cirurgia para correção de estrabismo, né, seja ela por qual causa foi central, né, o estrabismo reduziu pouco e as adaptações no corpo também. Né? Eu acho que o mais importante é assim, o quanto de energia eu estou gastando para isso. Estou bem adaptado? Não importa se eu estou assim. Não importa se eu estou assim. Entendeu? O importa é o que isso traz de gasto energético para o seu corpo. Ponto. Cara, tô sem queixa, tô fazendo bem as minhas coisas, estou bem engajado, estou bem bio, estou bem psico, estou bem social, né? Até porque o contexto hoje é bio, psicossocial, econômico, e o econômico a gente pode nem falar que está difícil para todo mundo. Mas se o paciente está bem adaptado, eu não preciso ficar corrigindo isso. Agora, se o paciente é queixoso, né? Se a gente associa que as entradas sensoriais, que os olhos, nesse caso que a gente está falando aqui hoje, tem correlação com diminuição de rendimento escolar, diminuição de rendimento esportivo, alterações de ansiedade, um paciente disperso, um paciente com alterações de lateralidade, um paciente crônico recidivante, com alterações de dados estabilométricos, com queixas cefálicas, e aí nesse caso secundário é porque o olho é o primário, certo? Com torcicolos de repetição, com sintomas como você falou do seu marido hoje. Ele chegava no final do dia, depois de trabalhar o dia inteiro, cansado, também em frente a uma tela, ele começava a ter o quê? Visão dupla. Então ele tinha uma alteração oculomotora de base, que ainda bem que era casado com uma mulher oftalmologista que trabalha com neurovisão, que potencializou. Como os seus amigos do lado do doutorado, do pós-doutorado, que na verdade assim usavam extremamente a entrada sensorial, e começaram muitas vezes a falar, caramba, eu não estou rendendo como eu rendia antes, eu estou mais cansado, eu conseguia ler tanto, e você conseguiu através do que você faz com a via, né, pós-quiasmática, fazer isso de forma esplendorosa. Então, muito E tem legal. muitos pacientes que chegam, Bruno, assim, jovenzinhos, com a autoimagem devastada. Porque a vida inteira tem uma paciente que falou assim, eu sempre ouvi falar que a minha irmã era inteligente, eu era esforçada. Porque muitos deles, né, têm muita dificuldade em ler, em acompanhar a linha, pulam linha, voltam na mesma linha, né? Com isso, à medida que a sobrecarga do conteúdo aumenta,
a dificuldade vai ficando muito grande. E muitos deles vão desmotivando e começam a fazer escolha não pelo que eles querem, mas porque eles acham que dão conta, né? Então, muitos chegam assim, com a mãe já tendo xingado, batido, gritado, porque achava que o menino era preguiçoso, né? Justamente. Tem uns que falam assim: quando você lê para mim, eu aprendo mais do que quando eu leio. E a mãe achava que era preguiça de ler, né? Justamente. Eles têm uma facilidade em videoaula muito grande. Então, assim, é uma gama de coisas, né? É uma abordagem muito complexa. Ela Extremamente. é, ela é para além da nossa especialidade só, né? Pedagogos, fono, Uhum. psicólogo, psicopedagogos, é, Neuropsicólogos, neuropsicólogos, é um monte de gente que é bem-vinda, né? sem Para que a dúvida. gente consiga ajudar de verdade o paciente, O né? trabalho Eu precisa ser agradeço. integrativo, né? Isso. E é por isso que a Eu gente está acho aqui hoje, que né? exatamente. É por isso Eu que a acho fisioterapia hoje está que conversando com oftalmologia, né? pois é, muito legal, muito legal. Eu agradeço Legal. muito, tá, Bruno? Eu Você que ter agradeço você espero ter vindo realmente aqui. ter esclarecido alguma coisa. Poxa, e Se como ficou alguma esclareceu, dúvida, a gente depois pode conversar. Os seus colegas sem também, se dúvida. tiverem Quem alguma tiver dúvida, a dúvida, eu gente estou à pode mandar no disposição. direct aí, tá bom? Faça as suas considerações finais aí. De antemão aqui já te agradecendo pela presença, a disponibilidade. De todas as lives as quais eu fiz até hoje, foi a que durou mais. Eu acho que a gente ainda ficaria mais uma hora, Com o pessoal é todo certeza. embora e a gente vai ficar Não, nós temos conversando muito aqui. assunto ainda para conversar, Bruno. Tá bom? Eu queria agradecer a sua presença. Fique à vontade aí para as suas considerações Ah, finais. meus, eu só tenho a agradecer, me disponibilizar para todos que quiserem mandar alguma mensagem, né? De repente, para frente, a gente combina uma outra conversa, se Isso, com surgir certeza. demanda, né? Mas quem sabe você vem fazer algum trabalho aqui em Juiz de Fora, Ah, será uma vez honra ou para mim, outra, né? Mas eu com só quero certeza. agradecer mesmo, tá? E precisando, eu estou aí à disposição mesmo, tá bom? Ah, valeu. Eu que te agradeço, tá bom, Melissa? Gente, agradecer a todos vocês aí, como diz o outro, pela paciência e pela audiência, ok? Não é fácil ficar numa live praticamente uma hora e meia ouvindo um tema disruptivo, mas eu acho que hoje a gente conseguiu mais uma vez enobrecer um pouco mais tanto a medicina, a oftalmologia, que para mim, no seu caso, você está de parabéns, é disruptivo. Eu acho que é um caminho que tem que ser adotado por mais, mas aí são seus colegas de profissão. Aos meus colegas de profissão, a gente vem levando bastante isso e tem muita gente já olhando para esse quesito com outros olhos, né? E essa é uma questão que eu digo que é a minha missão, né? Como fisioterapeuta, eu fui descobrindo que ao longo do caminho eu poderia começar a levar um pouco mais à frente, então por isso que agora eu venho me dedicando até um pouco mais, claro, muita clínica, mas também a questão de docência, né? Eu acho que isso é um negócio que a gente levar a nossa profissão à frente, eu acho muito legal. Tá? Então, agradecer a você, agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Como eu sempre gosto de falar, um forte abraço e Até até mais, Bruno. breve. Até mais. Valeu. Boa noite, gente. Obrigadão. Boa noite.